Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar. Pronto, Patrício aí, meu assessor em assuntos de Instagram, entrou, boa noite. Professora Ana Paula, seja bem-vinda. Carol, pessoal do Dica Jurídica. Rodrigo Castilho, Marcones, salve de Belém, boa. Amanhã teremos uma digna representante de Belém, hein? Amanhã a Gisele Góes vai estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre MP e processos estruturais. Gabriel, Neuci, boa. Pessoal entrando. Hoje um tema legal, hein, gente? Hoje um tema com bastante conteúdo. Pronto, ó. O professor Medina aqui já entrou aqui, eu já vou convidá-lo a participar. Pronto. Pronto, entramos. E aí, meu caro? E aí, Daniel, boa noite, tudo bem? Como vamos? Tranquilo? Tudo bem, deu certo? Tá, o som tá legal, a imagem tá legal? Para mim tá perfeito. Você tá me vendo aí, me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui, correria, né? Porque nessa época de pandemia, o pessoal acha que a gente fica mais tranquilo, mas é bem o contrário, né? É mais difícil dar aula, a advocacia também é complicada, né? A gente tem que ficar... Já que a gente vai falar de advocacia no Superior Tribunal de Justiça, né? Nessa semana a gente está com um caso aqui no escritório e, na verdade, é um caso do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem que requerer tutela provisória incidental lá, como a gente requereu. E como é que você entrega memoriais para os ministros? Difícil, né? Muito. Alguns ministros estão aceitando conversa por vídeo, outros ministros pedem que você grave um vídeo e envie para eles pelo WhatsApp. Complicado isso, né? Porque quando a gente advoga nos tribunais e a gente quer fazer uma entrega de memoriais, a gente quer conversar com o ministro olho no olho, vamos dizer assim. Para você entender, perceber, aliás, até para o próprio ministro fazer perguntas sobre algo que ele considera relevante, não é isso? Sem dúvida. Mas, assim, antes de começar, eu queria, em primeiríssimo lugar, te agradecer a gentileza do convite. É para mim uma grande honra, um privilégio estar aqui. Você é um jurista que eu admiro muito. Aliás, agora mesmo eu estava falando aqui para o meu filho, que, aliás, estuda direito também aqui na PUC, que você é um dos maiores do Brasil. E eu me sinto muito honrado mesmo. E, sobretudo, também estar conversando com essa galera tão bacana que acompanha aí essas lives que você tem promovido aí. Bastante interessante. Obrigado, viu? Pô, que isso, eu que agradeço. Deixa eu te apresentar aí para o pessoal, né, formalmente. Hoje a gente está com o professor José Miguel Garcia Medina, que é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor na Universidade Paranaense e na Universidade Estadual de Maringá. É advogado e autor de inúmeras obras, dentre as quais eu destaco, né, o Manual de Direito Processual Civil, já falei para ele, inclusive que para mim é um dos melhores do mercado, eu sempre consulto, sempre cito, me serve bastante, tanto na área acadêmica como na área prática. E o professor Medina, ele se enveredou também para o campo do constitucional, né? Escrevendo aí uma Constituição Federal comentada, o que, na verdade, cai muito bem para o nosso tema de hoje, né, Medina? Porque o nosso glorioso recurso especial, a exemplo do extraordinário, ele tem um pouquinho de previsão no CPC, um pouquinho de previsão na Constituição Federal, né? Quando a gente faz um CPC comentado, que nem nós dois temos, não dá para falar muito, né? Porque tem muita coisa que não está ali, principalmente a questão do cabimento, pré-questionamento e tal. A gente fala um pouco, mas acaba não exaurindo. E você, com essa oportunidade de escrever a Constituição Federal comentada, aí nadou de braçada, né? Que é um tema já antigo, né? De monografia específica que você tem, né? Sobre o tema. Na verdade, assim, eu entrei no mestrado na PUC em São Paulo em 1995 e, poxa, menino do interior, recém-formado, a professora Tereza me sorteou o primeiro expositor de seminário. Imagina, eu não tinha nem tirado a OAB ainda, já estava lá apresentando seminário na PUC.
E o tema foi sobre processo de execução, a natureza da sentença que extingue o processo de execução. E eu fui muito mal, né? Saí lá fora, na hora do intervalo, o pessoal chegava batendo nas minhas costas e falou assim: ih, amigão, tá reprovado, né? Na disciplina dela. Daí ela falou assim: olha, você apresenta, chega para mim agora semana que vem e me traz um outro tema para apresentar o seminário. Daí um colega meu, dali do mestrado mesmo, falou assim: por que você não fala sobre embargos de declaração pré-questionadores e essa decisão nova do Eduardo Ribeiro, ministro Eduardo Ribeiro? Daí eu falei assim: olha, nem tinha ouvido falar direito disso, né? Daí ele disse: olha, eu te mando amanhã por fax a decisão, né, do Eduardo Ribeiro, imagina, né? Mandou por fax a decisão. E daí eu levei a ideia para a professora Tereza na semana seguinte. Ela falou assim: olhou meio desconfiada, falou assim: poxa, esse menino do mato aí, ele vai conseguir falar alguma coisa sobre isso, né? E daí eu me preparei bastante e acabei escrevendo a minha dissertação de mestrado, que foi orientação dela, sobre esse tema, né? Sobre esse tema. A ideia inicial era falar sobre embargos de declaração e pré-questionamento, mas à medida em que eu fui estudando a matéria e fui me aprofundando, eu acabei enveredando bastante pela seara do direito constitucional, como você mencionou. Tanto é que o meu livro, o pré-questionamento, que agora está na 7ª edição, a primeira edição é de 98, tem muito de direito constitucional, né? Muito do que está ali serviu de base para o que eu escrevi depois, na própria Constituição Comentada, sobre controle de constitucionalidade, temas assim. Daí, quando eu fui fazer a tese de doutorado, eu queria escrever sobre aquele primeiro tema de meu seminário, que eu fui muito mal no mestrado, sabe? Que era execução. E daí o tema da minha tese de doutorado foi sobre princípios da execução, né? Na época, eu lembro que eu estava na banca, defendendo a tese de doutorado, eu quase morri na banca, porque posso estar enganado, mas eu acho que eu fui um dos primeiros que falou sobre a atipicidade das medidas executivas, que era uma das teses da minha tese, na época, né? E eu não defendia a atipicidade das medidas executivas na época também. Era uma constatação, né? À luz do antigo 461 do Código de 73, antigo não, né? Nova redação com a reforma de 94 e tal. Eu disse: olha, isso aqui é o futuro, na verdade, né? E de fato veio a suceder isso mesmo, né? Essa ideia de atipicidade das medidas executivas veio a pegar mesmo. Mas o meu propósito inicial, quando me formei, era ser apenas professor e escrever. Mas por conta desse livro Pré-questionamento, eu comecei a ser contratado para atuar nos tribunais superiores mesmo. Às vezes só elaborar recurso especial. E com o tempo eu comecei a advogar mais e mais nisso. E hoje no escritório que eu atuo, tenho um escritório, a sede aqui em Maringá, mas ele está em Curitiba, Brasília, Florianópolis também. Eu me ocupo bastante, eu diria predominantemente, com questões relacionadas a recursos para os tribunais superiores, até hoje. E quando defendi a tese de doutorado, que foi sobre princípios, isso em 2001, eu senti muita necessidade de estudar um pouco mais essa ideia, entre aspas, nova do que seria princípios constitucionais, essa concepção, esse diálogo entre Dworkin e Alex, que estava ali começando naquela época, né? E daí, por conta disso, eu até fiquei uma temporada fora, em 2009, eu passei ali algum período na Universidade de Sevilha, Madrid, estudando essa matéria, sabe? Foi bem bacana. Daí eu trouxe para Maringá, para o Brasil, um monte de coisa que eu tinha produzido. E eu mandei para a editora Revista dos Tribunais, né? Era para ser algo assim, Estudos de Direito Constitucional, alguma coisa assim. Daí a editora disse: olha, não dá para publicar um livro com esse nome, porque, veja, tem um livro do Canotilho sobre isso aqui, não vende aqui no Brasil, imagina você, né? Daí eles sugeriram que eu usasse aquele material para fazer uma constituição comentada. Eu fiquei desconfiado, mas aceitei o desafio e deu certo, né? Tem muita gente que me conhece mais pelo livro de Direito Constitucional, do Constituição Comentada, do que sobre os trabalhos de Direito Processual Civil. Mas você sabe, eu posso ir falando? Você me interrompe aí a hora que você acha. Não, fica à vontade. É importante a gente conhecer a origem do recurso extraordinário e do recurso especial e a evolução do direito constitucional
recentemente entre nós, porque isso explica muito dos problemas que até hoje a gente enfrenta, seja com o recurso extraordinário, seja com o recurso especial, sabe? Então, por exemplo, essa própria, digamos assim, dicotomia, bipartição, né? Separação entre recurso extraordinário e recurso especial, que se deu com a Constituição de 1988, isso foi realizado naquela época para resolver um problema da chamada, então, crise do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, na época, tinha muitos recursos, e a ideia, também na época do professor José Afonso da Silva, no livro dele sobre recurso extraordinário, que é da década de 60 do século passado, ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar um outro tribunal, aproveitando a estrutura do antigo Tribunal Federal de Recursos, e esse tribunal vai julgar um recurso que vai ter por objetivo a definição da inteligência da lei federal. E a gente mantém o Supremo Tribunal Federal para a definição da inteligência da norma constitucional. Veja, essa diferenciação que ele fez naquela época, hoje a gente pode até criticar e dizer que ela é errada, mas naquela época fazia muito sentido você fazer essa separação, sabe? A nossa teoria do direito, digamos assim, não assimilava ainda, como depois veio assimilar, veio se tornar lugar comum nos dias de hoje, esse negócio de interpretar toda a lei federal à luz da Constituição. O pessoal que está nos assistindo aqui deve se lembrar de um movimento que surgiu, sobretudo, no começo ali dos anos 2000, né? Quando surgiu o Código Civil de 2002, que muitos chamaram de constitucionalização do direito privado. Você lembra certamente também? Constitucionalização do direito civil. O Mazei, nosso amigo, né? O Mazei disse que esse movimento ele surgiu por conta do Código Civil de 2002, que autores como a professora Judite Martins Costa, hoje o ministro Edson Fachin, eles precisavam demonstrar que o Código Civil de 2002 ele vinha carregado com outros valores, vamos dizer assim, sabe? E ele merecia, daí então, por conta disso, ser concebido ou interpretado sempre à luz da Constituição. Isso foi uma novidade. Para você ter para o pessoal que está nos assistindo, muitos dos que se formaram aí, depois do ano 2005, 2010, talvez até, já estão acostumados com isso como se fosse algo normal, mas naquela época muita gente não aceitava. Tem até um texto do professor José Afonso da Silva, em que ele fala sobre ativismo, e ele diz que interpretar a lei interpretar a lei à luz da Constituição é um tipo de ativismo do bem, entre aspas, né? Que é uma coisa bacana, realmente, interpretar a lei à luz da Constituição. Então, veja, isso não era algo considerado comum, trivial. Agora, hoje, é algo corriqueiro, do dia a dia. Se vocês observarem as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre temas de direito de família, direito de propriedade, até algo que é objeto da minha advocacia no dia a dia também, recuperação judicial da empresa, sobre todos os assuntos relevantes, o Superior Tribunal de Justiça decide interpretando a lei federal à luz da Constituição, né? Então, volta e meia, a gente está lendo ali um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre danos morais e eles falam da dignidade da pessoa humana, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, hoje, a gente assimilou a ideia de que a gente tem que interpretar a lei federal e à luz da Constituição, né? Veja, esse é um exemplo, essa é uma das razões que justificou que lá no anteprojeto que se tornou o Código de Processo Civil de 2015, se inserisse uma regrinha que admitisse uma espécie de fungibilidade entre recurso extraordinário e recurso especial. Porque tem um monte de questões em que a parte não tem condições de saber, e nem o juiz sabe, se é uma questão prevalecentemente de direito constitucional ou de direito federal infraconstitucional. Então, na verdade, o sistema que hoje, do jeito que está previsto hoje na Constituição, que prevê que você,
quando estivermos diante de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, nós temos que interpor concomitantemente recurso extraordinário e recurso especial, hoje isso não faz o menor sentido. Né? Hoje não faz o menor sentido. E depois ainda, após a Constituição de 88 e depois com a reforma constitucional de 2004, da emenda constitucional 45 de 2004, né, que criou o requisito da repercussão geral para o recurso extraordinário, repercussão geral da questão constitucional, isso afastou ainda mais o recurso extraordinário do recurso especial. Porque quando eles foram concebidos na Constituição de 88, eles foram tratados como se fossem aspas, muitas aspas aqui, recursos irmãos. Né? Tanto é que a gente escrevia sobre recurso extraordinário e recurso especial como se eles tivessem a mesma estrutura. A diferença era apenas o conteúdo deles. Um diria respeito à norma constitucional, outro à lei federal infraconstitucional. Mas depois da emenda constitucional 45 e daí da reforma da legislação infraconstitucional que disciplinou a repercussão geral e depois a súmula vinculante, né? Isso afastou de vez o Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça e deu ao recurso extraordinário um papel totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, hoje, é um paradoxo esse, cabe recurso especial para discutir qualquer questão de direito federal. Então, se você tem uma briga com o seu vizinho aí de casa ou de apartamento para discutir, sei lá, a janela, ou se você pode, por exemplo, colocar uma mini piscina na sacada do seu apartamento, isso viola ou não direito de vizinhança, ou coisa que o valha, cabe recurso especial. Então, é uma questão miúda entre vizinhos, cabe recurso especial. Mas sobre várias disposições constitucionais, não cabe mais recurso extraordinário. À medida em que o Supremo Tribunal Federal vai decidindo que determinadas questões de direito constitucional não ostentam repercussão geral, né, não cabe recurso extraordinário, e outros recursos extraordinários que chegam ao Supremo Tribunal Federal versando sobre tema relacionado a esse, né? O Victor, sabem o Victor, né? Aquele programa que funciona lá no Supremo Tribunal Federal, é um algoritmo, ele de alguma maneira, ele tem uma espécie de imã, ele atrai, né, os temas, né, que são ali aproximados e joga no aspas precedente que disse que determinada questão não tem repercussão geral. Então, é muito trabalhoso hoje você elaborar uma petição de recurso extraordinário, porque você tem que demonstrar, dentre outras coisas, quando você vai elaborar a petição, elaborar as suas razões, você vai ter que olhar todos os recursos extraordinários que não foram admitidos pelo Supremo, porque o Supremo disse que não tinha repercussão geral, para, de alguma maneira, o teu recurso extraordinário não cair nesse filtro, vamos chamar assim. Eu não gosto da expressão, mas é a expressão que eles empregam, né? Agora, os dois recursos, o extraordinário e o especial, eles ainda mantêm pontos em comum. Então, eles são recursos de estrito direito, não são, por exemplo, como recurso de apelação. Aliás, desculpem, eu me lembro quando eu era recém-formado, eu assisti uma palestra em São Paulo, então de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que depois, inclusive, veio a Maringá, meu convite para proferir palestra também. E eu acabei dando palestra com ele em Marília, logo após eu terminar a dissertação de mestrado, o ministro Castro Filho, né? Hoje ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. E ele apontava que o maior problema que ele via nas razões de recurso especial que chegavam ao Superior Tribunal de Justiça estava no fato de os advogados elaborarem o recurso especial como se fosse uma apelação, né? Eu lembro que quando eu fiz você deve se lembrar, no Twitter eu fiz uma provocação, ali comentei que a gente faria essa live aqui nesta semana sobre recurso especial e disse assim, olha pessoal, que perguntas vocês têm sobre problemas com recurso especial? Daí muita gente veio e falou ali, olha, como superar a súmula 7, né? A súmula 7 que diz que para reexame de fato não cabe recurso especial. Veja, no meu escritório, com muita frequência, o pessoal vem nos contratar para acompanhar um recurso especial já interposto.
né? Então, já houve o acordo proferido pelo tribunal local. Às vezes, a parte não opôs aqueles embargos de declaração para fazer com que a questão fique perfeitamente pré-questionada, vamos chamar assim. Já interpôs o recurso especial e, não raro, a petição de recurso especial é um Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe aquilo que a gente... Ctrl-C, Ctrl-V, digo, é uma cópia da apelação, né? Sabe aquilo que às vezes a gente brinca, né? E até hoje eu vejo que o pessoal encerra petições por ser medida de justiça, né? Volta e meia a gente vê isso até hoje em recursos especiais também, né? Então, parece que muitos de nós ainda confundem, né, a função dos recursos especial e extraordinário com a função do recurso de apelação, né? Agora, interessante, Medina, porque eu sei que você teve até uma participação no âmbito legislativo, né? A gente está falando de óbices ao recurso especial ser admitido. Esse, na verdade, ainda não é um óbice, mas a gente tem a discussão legislativa para trazer para o recurso especial a repercussão geral já presente no STF, remodelada, né? E você foi chamado a falar lá no âmbito legislativo para contribuir com o seu conhecimento. Em que pé nós estamos, né, com relação a esses projetos e como é que você vê a vinda de mais um filtro, né? Não é o termo adequado, mas mais uma filtragem aí para o recurso especial, que certamente vai ser a mais dramática de todas, né? Veja, a gente tem duas propostas de emenda constitucional bastante importantes tramitando no Congresso Nacional hoje, que diz respeito a esses dois recursos. A meu ver, a mais importante delas, tem essa que você mencionou, que eu vou falar em seguida, mas a mais importante delas é essa que elimina os recursos extraordinário especial e cria a ação rescisória extraordinária e a ação rescisória especial. A finalidade dessa PEC é fazer com que a decisão proferida em segundo grau transite em julgado, né? A ideia que justificou a criação dessa PEC, a apresentação dessa proposta, é a prisão em segunda instância. Só que não dá para fazer uma PEC só para prender alguém após a condenação em segunda instância. Eles perceberam que isso seria inconstitucional. Os próprios ministros do Supremo já se anteciparam dizendo, olha, isso vai violar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, porque é evidentemente uma PEC que está sendo ali apresentada com o propósito de superar essa garantia constitucional, digamos assim. Daí eles fizeram uma PEC para acabar com o recurso extraordinário especial e fazer com que, eles dizem transformar, mas na verdade é uma nova medida, eles dizem que é transformar o recurso extraordinário e o recurso especial em ações rescisórias, né? Isso, se aprovado do jeito que está ali, vai mudar totalmente e vai dificultar ainda mais, né, o modo de chegar aos tribunais superiores, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, você vai ter custas de uma ação, né? Não são apenas custas recursais. Você vai ajuizar uma nova ação, vai ter que ter um valor da causa, porque é uma ação nova que você vai estar ajuizando. Haverá honorários sucumbenciais novos, não são os honorários recursais, são os honorários de uma nova ação, né? Então, tem vários problemas. A outra questão que me parece extremamente importante é essa que você mencionou, sobre a PEC que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial, né? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Se nós pesquisarmos as entrevistas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles defendiam a criação da repercussão geral para a questão constitucional, como um requisito a mais, digamos assim, para o recurso extraordinário, o grande argumento deles era a quantidade de trabalho no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então, assim, mutatis mutandis, assim como naquela época se defendia a criação desse requisito para o recurso extraordinário, hoje, para o recurso especial, a grande justificativa que a gente vê sendo empregada por muitos que defendem essa PEC é a quantidade excessiva de processos tramitando no Superior Tribunal de Justiça. Então, veja, isso que é uma coisa que eu acho importante a gente destacar. A finalidade tanto da PEC, que se tornou a Emenda Constitucional 45, tanto dessa PEC que hoje está tramitando no Congresso Nacional, não é
aprimorar qualitativamente esse instrumento, não é fazer com que esse instrumento sirva melhor ao direito material, por exemplo, não é fazer com que esse mecanismo melhore, não sei, né, a qualidade da tutela judicial como um todo. A finalidade primeira é reduzir quantidade de trabalho, reduzir quantidade de processos do Superior Tribunal de Justiça. Então, vejam, nós, na doutrina, a gente tem muita culpa nisso, sabe, Daniel? Porque, por exemplo, quando foi aprovada a PEC, a Emenda Constitucional 45, lá em 2004, eu lembro que eu criticava, um monte de gente criticava a PEC. Na época, era época de blog. Você teve blog? Tem blog? Antigamente a gente tinha blog. Hoje ninguém mais tem blog, né? Mas eu escrevia vários textos falando mal daquela proposta e tal. Foi aprovada, né? Aliás, os mesmos argumentos depois eu usei para discutir essa outra PEC e tal. Só que depois de aprovada a PEC, que criou a repercussão geral da questão constitucional, cujos objetivos, e isso estava nas próprias justificativas da PEC, era reduzir quantidade de trabalho no Supremo, né? Nós, na doutrina, o que é que a gente vai lá e faz? A gente vai dar um arcabouço teórico para justificar a repercussão geral. A gente vai na doutrina e diz, não, a repercussão geral é bonita, é um requisito importante. Veja, o Supremo Tribunal Federal está se tornando uma corte constitucional e tal. Então, por um lado, no primeiro momento, a gente vai lá e critica, diz que não pode ser assim, mas depois de aprovada, a gente vai lá e dá uma sustentação teórica, né? Dá uma fundamentação e a gente não critica mais, né? A repercussão geral hoje é algo que não funcionou. A gente tem uma lacuna no controle de constitucionalidade hoje no direito brasileiro. Porque a jurisprudência dos tribunais locais vão se formando sobre variados temas de direito constitucional e, na medida em que não se reconhece a repercussão geral sobre esses temas, aqueles temas, entre aspas, transitam em julgado na corte local. Então, por exemplo, um ministro, agora eu não me recordo o nome dele, mas ele era presidente do Superior Tribunal de Justiça, um dos primeiros que defendeu o requisito da relevância da questão federal para o Superior Tribunal de Justiça. Ele dizia assim, olha, onde já se viu chegar aqui no Superior Tribunal de Justiça questões como o direito do consumidor continuar recebendo serviço de saneamento, de água, esgoto, etc., apesar do inadimplemento e assim sucessivamente, né? Tanto é que um dos elementos, um dos aspectos que é levado em consideração na PEC sobre a criação desse requisito é o valor da causa. Então, eles acham, muitos dos que defendem esse requisito, a relevância da questão federal para o recurso especial, que ações de valor inferior, valor financeiro inferior, são menos importantes. Isso não faz o menor sentido, né? Porque os tribunais superiores não são tribunais, embora a gente sabe que é caro, é difícil, etc., mas não podem ser tribunais pensados apenas para pessoas que têm dinheiro, que têm, né, pessoas abastadas financeiramente, né? Para muitos dos que estão aqui, de repente, nos assistindo, discutir sobre 10 mil reais pode ser uma ninharia, mas para as pessoas mais humildes é todo o dinheiro que ele acumulou na vida inteira, né? Então, esse não pode ser um critério. Eu critico muito essas propostas que criam, vamos dizer assim, esses limites de acesso aos tribunais superiores, porque a preocupação primeira de muitas delas não é fazer com que a prestação jurisdicional seja melhor para o Brasil inteiro, para o sistema jurídico, mas sim que acaba se criando um mecanismo para reduzir o acesso ao Tribunal Superior, né? Uma das críticas, outra crítica, se me permite, se eu estiver falando muito, você me corta, por favor. Não, fica à vontade. Uma das críticas que eu tenho feito, e essa crítica que eu faço para a repercussão geral da questão constitucional, vale mutatis mutandis para a relevância da questão federal para o recurso especial, se aprovada a PEC, é que muitas das questões de direito federal serão, muitas aspas aqui, estadualizadas. Então, por exemplo, aqueles que defendem essa PEC dizem que ações por danos morais não seriam mais questões com ações que ostentariam uma questão federal
com repercussão geral, né? Com relevância, melhor dizendo, né? A expressão da PEC, danos morais, honorários advocatícios, muitas das questões de direito do consumidor não poderiam ser levadas ao Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque essas seriam questões que não ostentariam repercussão geral, não, ou relevância da questão federal, né? Então, veja, se você diz, olha, então, as ações relacionadas a acidente de trânsito não envolvem questão federal que tenham relevância, né? Não há relevância à questão federal, não tem relevância à questão federal relacionada a acidente de trânsito. O que vai acontecer? Todas as ações relacionadas a acidente de trânsito serão resolvidas só nos tribunais estaduais. Só nos tribunais estaduais. Então, se houver um acidente em Curitiba, estado do Paraná, entre uma pessoa que tem domicílio em São Paulo e uma pessoa que tem domicílio em Florianópolis, antes de eu mover a ação, sabendo que não cabe recurso especial, onde eu vou mover a ação? Eu vou escolher o tribunal que tem jurisprudência mais favorável à minha tese, né? Porque essa questão se tornará uma questão estadualizada. Não vai ser mais uma questão federal. Por isso que eu digo, ao invés de fazer isso, ao invés de a gente estabelecer um filtro dessa natureza, desculpa usar essa palavra, eu não gosto dela, mas por vício a gente acaba usando, né? Mas colocar um limite dessa natureza, por que a gente não altera o artigo 21 da Constituição, por exemplo, e diz que uma série de temas não são temas de direito federal, por exemplo, né? Então, é um ponto que eu falo ali na Constituição comentada, né? Eu menciono o exemplo na Alemanha, uma coisa parecida, a gente não precisa copiar isso daqui, mas é um modo que eles estão levando temas de direito federal alemão para o que seria mutatis mutandis direito estadual nosso aqui, né? Eles estão tornando o direito local, por exemplo, disciplina de determinadas profissões, né? Então, vejam, é um modo, a meu ver, mais transparente de reduzir o âmbito de incidência do recurso especial, né? Mas, veja, tudo isso que a gente está falando aqui nos faz lembrar da origem do recurso extraordinário entre nós, né? A gente aqui no Brasil gosta muito de ficar copiando tudo que vem de fora, não é assim? A onda hoje é quando a gente fala de precedente e fica falando de common law, né? Se numa live alguém não falar de common law, o pessoal já acha que quem está falando é um alienado, né? Eu acho que se bobear aqui no Brasil a gente fala mais de common law do que o pessoal nos Estados Unidos. Bom, mas o grande problema que o recurso extraordinário e o recurso especial tem no direito brasileiro até hoje está no fato de a gente ter copiado o modelo norte-americano, né? O nosso recurso extraordinário, na origem, a disciplina do cabimento do recurso extraordinário é uma cópia do que era previsto no direito norte-americano. Mas claro que isso não ia dar certo. É evidente que isso não ia dar certo. Por quê? Porque o direito federal brasileiro já era, naquela época, e hoje ainda mais, o direito federal brasileiro é muito mais amplo que o direito federal norte-americano. Eu estive, em 2003, na Columbia Law School, em Nova York. O pessoal gosta de falar de pós-doutorado. Eu não gosto de falar de pós-doutorado porque aqui para nós no Brasil só tem o título de doutor, né? Mas eu fui lá como pesquisador visitante, vamos dizer assim. Passei lá um período bem bacana no ano 2003 estudando princípios e também como funcionava precedentes no modelo deles. E um dos assuntos mais polêmicos que estava em discussão lá na Corte Suprema norte-americana era sobre... isso em 2013 eu estive. Se eu falei 2003, me desculpa, é 2013. O que estava em discussão lá na época era a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o problema que eles tinham para enfrentar lá, vejam só, dizia-se lá, há estados, são 50 estados, né, nos Estados Unidos. Tem estados que proíbem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, na época, né, proibiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tem estados que permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, observadas algumas condições, etc. E tem estados, estados nos Estados Unidos que não falavam nada sobre isso. Ora, vejam a diferença do modelo norte-americano em relação ao modelo brasileiro. Não tem, aqui no Brasil,
Direito penal é federal todo. Direito de família é tudo federal. Direito civil, quase nada resta para o direito local, né? Lá nos Estados Unidos, em alguns estados tem pena de morte, tem estados que não tem pena de morte, tem estado que admite aborto, tem estado que proíbe aborto. Tinha estados, eu lembro, porque isso ficou muito marcado, só se falava nisso naquela época, né? Tinha estados que admitiam casamento entre pessoas do mesmo sexo, tinha estados que proibiam isso, e tinha estados que não falavam nada. Ora, o direito brasileiro tem um direito federal muito mais amplo, e é claro que isso ia dar errado. Então, é triste ver, e às vezes a gente vê colegas nossos que escrevem livros, quando vão dar palestras sobre essa matéria, dizer assim, imagina o Brasil, que absurdo o Brasil, se a Corte Suprema julga 100 casos por ano, né? Por que no Brasil o Superior Tribunal de Justiça tem que julgar milhares de casos por ano? Ora, porque o direito federal brasileiro é, sei lá quantas vezes mais amplo que o direito federal norte-americano. Então, nós, aqui no Brasil, copiamos o que vem de fora de maneira cega. E esse problema não vai ser resolvido. A gente vai sempre criando um puxadinho, sabe? Ali onde é a cozinha, a gente faz um quarto. Onde é a sala, a gente separa no meio e faz uma cozinha. Mas nunca vai ficar perfeito, porque até hoje o fundamento, as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial são o espelho do que era aquele modelo que nós copiamos no século XIX aqui, né? do sistema norte-americano. Então, a gente vai criando gambiarras. Né? Essa palavra, não sei se existe, né? Se é uma gíria, mas vocês entenderam. Né? A gente vai criando medidas de correção, vamos chamar assim, fica mais bonito, né? No âmbito legislativo, com o propósito de reduzir a quantidade de trabalho e criam outros problemas. Lembra daquele personagem João Grilo, lá do Alto da Compadecida? O João Grilo, ele é bacana a história dele, porque ele vai contando uma mentira atrás da outra, né, para se salvar de uma mentira anterior, né? E a gente aqui faz isso, não. Vamos criar esse requisito para resolver um problema. Putz, deu errado. Daí a gente mexe ali, faz uma emenda constitucional e a gente vai fazendo assim, né? A gente vai fazendo um puxadinho atrás do outro para tentar resolver um problema que é muitíssimo mais amplo. Então, na Constituição Federal comentada, e para questionamento também, nessa edição mais nova, eu defendo, já faz alguns anos, né, que melhor que fazer uma emenda constitucional para delimitar hipótese de cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial, para criar repercussão geral, relevância da questão federal, ora, muito melhor que isso é a gente já deliberar que determinados temas vão ser resolvidos por lei local, né? Aí já fica mais transparente, já se resolve de uma maneira muito mais clara. Uma outra coisa que não faz sentido, quando a gente vai conversar sobre isso, eu lembro que eu dei uma aula na Universidade de Sevilha, quando estive lá em 2009, fazendo, aspas, pós-doutorado também, e eu falei da estrutura do judiciário brasileiro e tal. Esse negócio de interpor o recurso extraordinário e o recurso especial concomitantemente não faz o menor sentido também, né? Quando a gente vai dar aula na faculdade, eu dou aula na graduação, eu dou aula no 4º ano, né? E daí eu dou aula dessa matéria. Os alunos custam acreditar que a gente prevê um negócio desses, Daniel. Eu tenho um caso no escritório que a gente está estudando agora. A gente interpôs o recurso especial contra o acórdão do Tribunal Federal da 4ª Região em 2010 ou 2011, mas foi pelo menos em 2011 ou 2010 agora. Deixa eu lembrar aqui que meu sócio me mandou, Rafael. Aqui, foi 19 de outubro de 2010. Da vários litisconsortes. Alguns interpuseram só recurso especial, que foi o nosso caso. No nosso caso não tinha questão constitucional. Outros interpuseram recurso especial e recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça, há um ano e pouco, há pouco mais de um ano, julgou os recursos especiais. E os recursos extraordinários estavam aguardando o julgamento dos especiais e só agora foram para o Supremo. Então, só agora, em 2020, o recurso extraordinário chegou ao Supremo. Veja, o recurso extraordinário foi interposto em 2010, junto com o recurso especial. Dá vergonha de ler a petição de recurso extraordinário, porque tudo aquilo que eu escrevi no recurso extraordinário 10 anos atrás está desatualizado, né?
É uma coisa importante essa, porque às vezes eu tenho a impressão de que muitos dos que estão nos assistindo aqui são advogados, atuam no dia a dia do foro mesmo, né? Às vezes, quando você vai lendo a estrutura da Constituição, você vai estudando, né, o direito constitucional, o cabimento, o fundamento do recurso extraordinário, especial, porque os dois assim e tal. A gente acha bonito isso, né? A gente gosta, nós do direito, de analisar as questões sob um prisma estético, né? E diz, ó, isso aqui como uma arquitetonicamente é bonito, né? Mas não faz o menor sentido eu ter que interpor recurso especial extraordinário concomitantemente, especialmente após a emenda constitucional 45 de 2004, né? Que afastou em muitos pontos, né? Embora, repito, os dois recursos tivessem nascido como irmãos na Constituição de 88, não faz sentido hoje eu ter que interpor recurso extraordinário na origem, porque, na dúvida, eu interponho o recurso extraordinário, né? Porque senão eu corro sério risco de o meu recurso especial não ser conhecido por não ter interposto extraordinário. Cai ali na súmula 126 e tal, duplo fundamento. Você daí fica com falta de interesse se não interpuser os dois recursos. Então, isso acaba duplicando o trabalho dos tribunais superiores, né? Pelo menos quanto a essa etapa da admissibilidade. Porque, veja, o extraordinário ele vai ficar acompanhando o especial lá no STJ, né? Depois do julgamento do recurso especial, é que daí ele vai para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, realmente, isso não tem a menor lógica, né? Agora, a gente está passando por um momento bastante complicado, que é esse momento dessa epidemia aí, e evidentemente que os atores políticos estão muito envolvidos com isso. Estão envolvidos também com a crise política lá, né, o que está acontecendo lá em Brasília. Mas uma vez superado isso, e se Deus quiser isso tudo vai passar, né, certamente esses temas vão voltar à baila, né? Então, a PEC da prisão em segunda instância, que eles usam esse nome, né? E, segundo ponto, a criação desse requisito da relevância da questão federal, seja para o recurso especial, seja para a ação rescisória especial, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Ô Medina, me diz uma coisa, você aí como um dos maiores especialistas, né, do tema do pré-questionamento, qual é a leitura que você faz do 1025 do CPC? É mesmo a consagração do pré-questionamento ficto? Como é que o STJ está lidando com esse dispositivo? Então, é assim, ó. Esse texto, ele nasceu em 2009. A comissão que elaborou o anteprojeto do CPC chegou à conclusão de que a gente tinha que resolver esse negócio aí. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, na época, admitia o pré-questionamento ficto. O que é o pré-questionamento ficto? O Supremo Tribunal Federal, veja, estamos falando de 11 anos atrás, 2009. O Supremo Tribunal Federal admitia que, se a parte tivesse oposto apenas os embargos de declaração, qualquer que tivesse sido a resposta do tribunal local, considerava-se a questão pré-questionada, né? Por que pré-questionamento ficto? Porque, a rigor, não houve pré-questionamento, né? O tema não foi examinado pelo tribunal local. O STJ, na época, entendia, estamos falando, volto a dizer, em 2009, entendia com base na súmula, aliás, com base na súmula não, a súmula 211 veio a consolidar esse entendimento. O Superior Tribunal de Justiça passou a entender mais ou menos a partir de 1995, né, que era necessário que a parte, na interposição do recurso, na fundamentação do recurso especial, alegasse que o acórdão recorrido ele padecia de um vício de atividade, um erro in procedendo, porque ele foi omisso sobre a questão de direito federal. E não caberia dar recurso especial se a questão federal não tivesse sido examinada, tivesse sido omitida. Isso, na época... você é muito jovem também, Daniel. Não sei se você já era formado em 95. Mas, na época, para a gente que estava ali vivendo aquilo tudo, foi um absurdo, porque o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento. Ele aplicava a súmula 356 do Supremo, admitiu o pré-questionamento ficto, mudou o entendimento e disse, não, né?
a partir desse julgado do ministro Eduardo Ribeiro, disse, de maneira alguma, você tem que entrar com recurso especial alegando violação, na época, ao 535 do CPC de 73, que hoje é o 1022. E se você não fez isso, recurso especial inadmissível. Todos os recursos especiais que estavam lá no STJ na época, não conhecidos, né? Porque eles aplicaram essa nova orientação a tudo que estava lá, né? Então, o STJ, até 95, mais ou menos, tá? Mais ou menos, admitiu o pré-questionamento ficto, assim como o Supremo, e dali em diante passou a não admitir e aplicou essa orientação aos recursos especiais que estavam lá pendentes, todos deixaram de ser conhecidos, né? Bom, foi ali esses dias um pessoal estava falando que o drible da vaca, né? Pegou todo muito surpresa, né? Não lembro um de nossos colegas usou uma expressão jurisprudência banana boat, né? Jurisprudência banana boat, né? Você está indo ali, ele te derruba, né? Bom, o que acontece? Dali em diante, a gente passou a conviver com duas orientações diferentes nos dois tribunais superiores. Daí, quando chegou em 2009, a gente fazendo ali o anteprojeto do CPC, o ministro Fux, que era o presidente da comissão do anteprojeto, ele falou assim, Medina, elabora duas propostas de enunciado aí. Uma de acordo com a súmula 211 do STJ e uma de acordo com a súmula 356 do Supremo. E vamos pôr em votação aqui na comissão. Daí eu elaborei dois artigos, duas propostas de artigo. Uma que era quase igual a essa que ficou 1025 hoje, e a outra que era de muito mais parecida com o artigo, com a súmula 211, vamos dizer assim. Só que isso acabaria sendo aplicado para os dois tribunais superiores, né? Não sei se você vai se lembrar, Daniel, mas o que a gente apanhou naquela comissão, a gente apanhava de todos os lados, da OAB, do Judiciário, né? E a pressão foi muito grande para que passasse o pré-questionamento ficto, né? Então, acabou entrando no anteprojeto do CPC, o artigo 1025 do Código de Processo Civil, incorpora a ideia do pré-questionamento ficto. É verdadeiro isso. Eu, pessoalmente, sou crítico do artigo 1025, sabia? Não sei se você chegou a ler o que eu escrevo sobre isso. Muita gente pode achar que isso é meio... Pô, você está sendo incoerente, né? Porque, afinal, você escreveu o que veio a ser o dispositivo e agora você critica. Na verdade, eu estava ali servindo ao legislativo. E eu estava ali, eu escrevi as duas redações e uma delas acabou sendo escolhida. Mas eu, sinceramente, considero coerente com a função dos tribunais superiores a orientação anterior do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu o pré-questionamento ficto. Por quê? Veja, voltando novamente à origem dos dois recursos, né? Para que existe o recurso extraordinário lá atrás? Para que foi criado? E para que foi criado também o recurso especial? Hoje a gente fala muito em função nomofilática, tá certo? Desses dois recursos, mas eles surgiram na origem para desempenhar uma função uniformizadora, né? Vejam, a gente tinha um sistema federativo bastante difícil, bastante complicado, com uma tendência separatista muito grande, etc., lá atrás, né? Hoje tem menos, ou quase nada, se comparado com o que foi antigamente. E com o antigo recurso extraordinário, se você vai pesquisar ali os primeiros escritores que trataram do tema, Matos Peixoto, dentre outros escritores ali da virada do século XIX para o século XX, todos enfatizam essa função uniformizadora do recurso extraordinário, né? Então, ele existia para evitar uma divergência jurisprudencial sobre a inteligência da norma federal, na época lato sensu. Envolvia a norma constitucional e a norma federal infraconstitucional. O pré-questionamento, a primeira decisão que eu encontrei usando essa expressão pré-questionar é de 1924, usando esse verbo, né? O pré-questionamento surgiu nesse contexto, né? Por que surgiu diante dessa ideia? Porque se dizia o seguinte, olha, não tem como exigir que o Supremo Tribunal Federal, na época, julgue o recurso extraordinário se o tribunal local não tiver interpretado o direito federal. Ora, se o recurso extraordinário existe para uniformizar a inteligência da lei federal, é indispensável que a lei federal tenha sido interpretada pelo tribunal local. Não é? Não faz sentido
eu admitir um recurso se as partes discutiram sobre o direito federal, por exemplo, né? E o tribunal local foi omisso, né? Esses dias atrás, eu me deparei com um caso, eu não estou divulgando esse caso, mas eu estou acompanhando com muita curiosidade esse caso. Por quê? Porque era ali várias ações cumuladas, ou como a gente gosta de falar, vários pedidos cumulados, né? E o tribunal local foi omisso sobre um deles. Daí o que a parte fez? Entrou com embargos de declaração, com base no artigo 1025, interpôs recurso especial para que o STJ julgue aquilo. Veja, dependendo do modo como você interpreta o artigo 1025, o Superior Tribunal de Justiça vai ter que dizer que houve pré-questionamento ficto e vai ter que julgar aquele pedido com base naquela disposição. Então, a meu ver, o artigo 1025 ele não é coerente com a função dos tribunais superiores. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o seguinte: eu discordo do artigo 1025, mas nós temos o artigo 1025. Então, a gente tem que aplicar. Veja, enquanto a gente não declara a inconstitucionalidade do artigo 1025, ele está lá no sistema, a gente tem que aplicar ele, certo? Então, se ele está lá, eu tenho que admitir que, se não foi abandonada a súmula 211, pelo menos foi mitigada, né? Do modo como, para o propósito que ela foi construída, ela é mitigada, digamos assim. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça, eles ainda invocam a súmula 211. Mas eles invocam a súmula 211 para tratar daquelas situações, né, em que a parte não observou da maneira que o Tribunal Superior considera apropriada, a parte não observou o artigo 1025 do CPC. Então, o artigo 1025 do Código de Processo Civil, ele, por assim dizer, exige que a parte percorra um caminho. A parte tem que suscitar a questão, por exemplo, na apelação, nas contrarrazões de apelação. O tribunal local se omite sobre essa questão. Então, por exemplo, o autor tem esse direito com base na boa-fé objetiva, sei lá, artigo 187 do Código Civil. Isso eu alego na minha apelação. O tribunal não fala sobre isso, eu oponho embargos de declaração com base nesse fundamento, daí considera-se que a questão está pré-questionada com base no artigo 25. Mas, aí vem o que é muito interessante, há um julgado que é de 2017, paradigmático, eu acho que é um dos mais citados pelo próprio STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi, que estabeleceu que não basta você dizer que a questão está pré-questionada e você já entra direto na questão, né? De acordo com essa orientação, você tem que requerer que o Superior Tribunal de Justiça reconheça a nulidade do acórdão recorrido, né? E uma vez reconhecendo a nulidade do acórdão recorrido, daí então enfrente a questão. Veja, é interessante que nesse ponto o 1025 acaba ficando muito parecido, deixa eu abrir aqui para não falar o número errado do artigo, acaba ficando muito parecido com isso, com o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 2º, não é isso? Inciso 3º, né? Que é ali da causa madura, que diz que o Tribunal Superior a hipótese em que se considera ter havido pré-questionamento ficto é uma hipótese de vício de fundamentação. O tribunal local, ao proferir o acórdão, ele não fundamentou de maneira apropriada, né, o acórdão. É omisso. Tanto é que muitos, até hoje eu escrevo isso, né? Há uma violação ao artigo 93 da Constituição, inciso 9º, né? Que fala do dever de fundamentação. De todo modo, no caso do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4º também. Só que no inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 1013, diz a lei processual que o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, inciso 4º, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, aqui a lei foi bastante precisa, né, no sentido de que se deve decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, eu reconheço a nulidade e examino a questão. Tá certo isso. O problema
E a gente tem que ser muito claro em relação a isso, Daniel. Veja, a gente que estuda processo a vida inteira, né? Eu estudo processo civil desde que eu comecei a estudar direito, né? Tem um monte de assunto que a gente não sabe direito. Aliás, nessa época de coronavírus, etc. e tal, e tem esse monte de lives, se a gente vê alguém dizendo que sabe a resposta para tudo, desconfie, porque ninguém sabe nada. Está tudo mudando o tempo todo. A gente está num ambiente de absoluta insegurança em relação aos valores sociais, econômicos, isso também no direito, né? Então a gente tem que estudar tudo o tempo todo, né? Ora, se é assim, para nós, veja, eu fiz mestrado, fiz doutorado, você também, muitos de nós estudou lá fora e tal, e a gente controverge sobre um monte de assunto de processo civil. Eu não posso exigir do advogado, às vezes o advogado, a advogada, ele é um especialista em, por exemplo, direito tributário. Ele é um especialista em direito de família. Quando ele vai elaborar o recurso especial dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai ler o artigo 1025. E o artigo 1025 não está tão preciso, tão claro quanto o parágrafo 3º, inciso 4º do artigo 1013. Então, o que é que eu, lendo a lei, de boa fé, vou considerar? Não, eu fiz tudo o que o artigo 1025 exige, a questão está pré-questionada, né? Daí vem a jurisprudência do STJ e exige que você faça esse requerimento aí. Se você não requerer no seu recurso especial que a decisão recorrida seja considerada nula, né, seja declarada nulidade por falta de fundamentação, a jurisprudência do STJ, é pacífica hoje, no sentido de que ter o recurso especial é inadmissível. Note, eu entendo pessoalmente que isso tecnicamente está correto. O Tribunal Superior vai ter que fazer isso mesmo. Mas a lei não diz isso, não é? Então, a lei, se essa prática jurisprudencial está correta, eu tenho que admitir que a lei não é suficientemente clara, né? E acaba fazendo com que muitos de nós, advogados, advogadas, acabemos elaborando um recurso especial de uma maneira que não seja condizente com o exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né? E o que é ainda pior, né, Medina? Eu tenho acompanhado alguns julgados do STJ que dizem que se você não fizer uma menção expressa ao 1022, se você não colocar lá que houve o vício do 1022, dizer qual foi o vício, geralmente é a omissão, já não conhece, né? Quer dizer, é muito formalismo, né? Mas, ô Medina, a gente tem mais... Esse formalismo não faz sentido. Esse formalismo não faz sentido. Nenhum. Ô Medina, nós temos mais 1 minuto aqui de live, porque a gente só tem 1 hora e depois eles derrubam o sinal. Caramba! Então eu queria agradecer, deixar você fazer as considerações finais, já agradecendo muito, pessoal elogiando demais aqui nos comentários, foi muito bom mesmo. Olha, eu quero dizer o seguinte, tem muita coisa para falar sobre isso. A gente poderia fazer uma semana inteira só sobre recurso especial, não ia dar tempo de a gente tratar de todas as questões que são importantes, relevantes, que a gente poderia estudar em relação a essa matéria, né? Eu queria aproveitar esse momento aqui para primeiro agradecer a você mais uma vez, agradecer o pessoal que está aqui com a gente. Eu te dar parabéns, viu, Daniel? É a primeira live de que participo. Eu nem sei mexer com esse negócio. Eu nem sabia que era com celular. Eu achava que era com câmera do computador mesmo, né? Fui pego de surpresa aqui. Mas, assim, parabéns a você. Você, como tantos outros nossos colegas, eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque a gente está passando por um momento complicado. Eu acho assim que a gente está passando, todo mundo passando por uma tempestade junto, mas cada um está num barco diferente, né? Tem gente que tem um barco melhor, um barco pior, e muitos de nós estão sofrendo muito com isso. Colegas advogadas, advogados, juízes também, promotores de justiça, está sendo difícil para todo mundo, professores, né? Estudantes. Então, assim, eu acho que é muito legal, um troço bacana que você faz, você e outros amigos nossos, né? Prestar um serviço de qualidade, gratuito, que motiva as pessoas, né? E eu acho que a gente tem que fazer um pouco disso mesmo, né? Porque, assim, vai passar, se Deus quiser, né? E vai ser difícil ainda, né? E eu acho, assim, que... lógico que, às vezes, a gente vê umas lives aí que o pessoal acha, querendo transmitir a ideia de que está tudo bem. Não está tudo bem,
né? Para mim está difícil, né? Eu trabalho no escritório de advocacia. No meu escritório a gente tem mais de 30 advogados, 80 pessoas trabalhando, todo mundo em home office, uma dificuldade imensa para organizar tudo, e o pessoal naquela insegurança, como é que vai ser o futuro e tal. Então a gente sofre muito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter fé, aproveitar esse momento que é difícil e, dentro da nossa possibilidade, se preparar para o futuro, né? Porque, assim, o mundo não vai nos perdoar, entre aspas, né? O mundo é cruel mesmo, o mundo é terrível, assim, o mundo não é justo, a vida não é justa. E, não, infelizmente, a gente não pode passar a mão na cabeça de todo mundo. Então, tanto quanto possível, pessoal, vamos estudar, vamos nos preparar, tanto quanto possível, né? Para o futuro. O direito está em absoluta transformação, né? Está mudando muito o tempo todo. Tem um monte de leis aí sendo votadas para reformar a lei de recuperação judicial de empresa, aquele micro código civil, né? Do direito privado ali, da pandemia, etc. e tal. Então, assim, o que a gente pode, tanto quanto possível, fazer isso que a gente teve. Eu tive a ideia, não sei se você sabe, eu acho que você sabe sim, eu criei um podcast agora, né? Para tratar de temas, eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Falei, poxa vida, se isso ajudar uma pessoa, já valeu a pena, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que se unir de algum modo e mostrar para o pessoal que cada um está no seu canto, mas a gente não está absolutamente sozinho, né? Que às vezes a gente vê um noticiário político aí, a gente acha que todo mundo é do mal. Olha, a gente não é perfeito, mas nem todo mundo é do mal, né? A gente vai sair dessa e, se Deus quiser, a gente vai sair bem, melhor do que quando a gente entrou, tá bom? Para isso. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado aí. Você vai voltar, viu? Já vai agendando aí, porque a gente tem muito o que conversar e foi muito bom mesmo. Se foi a sua primeira live, não quero nem saber quando você acostumar a fazer, que aí, vixe Maria. Obrigado. Valeu, meu amigo. Um abração. Boa noite aí. Bom, Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.